Gostaria de me apresentar, meu nome é Fernanda, eu sou gerente de relacionamento médico-científico da UCB Biofarma e hoje é com grande prazer que dou início ao treinamento de Cínzia na indicação de doença de Crohn. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês para essa nova indicação e gostaria de dizer que hoje é um grande dia, hoje é o Happy Day, tá? Hoje eu dedico esse dia para vocês e a gente abre a partir de hoje uma série de treinamentos que ganham esse nome, né? Ou Happy de feliz, de dia feliz, e o Happy de representantes que são vocês são todos os nossos Happys. Como vai se dar o nosso programa? Né? Esse ano a gente vai iniciar com a apresentação de 4 módulos, né? E esse é o primeiro. E o ano que vem, no mês de fevereiro, a gente inicia os outros 2 últimos módulos e com isso a gente termina o nosso treinamento. Como vai ser a agenda de hoje? Hoje a gente inicia com uma agenda expositiva. Após a aula, a gente tem o esclarecimento de dúvidas. E depois do esclarecimento de dúvidas, a gente tem uma avaliação de conhecimento, que é uma prova de múltipla escolha que a gente vai encaminhar para vocês. E aqui fica uma dica. Vocês estão vendo essa carinha feliz na tela? Onde vocês encontrarem na apresentação essa carinha feliz, significa que vocês terão uma questão da prova na tela. Então prestem atenção, ficou a dica. Hoje a gente inicia com o módulo 1, que é o sistema imunológico, tá? E qual que é o objetivo da aula de hoje? É discorrer sobre a imunidade inata, a imunidade adaptativa, a inflamação, olhando o TNF mais de perto e a resposta imune adversa. Iniciando pelo sistema imunológico, o que vem a ser o sistema imunológico? Tá? É o sistema que protege o nosso corpo contra agentes estranhos, que são patógenos, contra as células transformadas, que são caracterizadas pelas células tumorais, e por moléculas estranhas, que a gente dá como exemplo os venenos. Tá? Um sistema imunológico sadio, ele distingue moléculas, né, que são os antígenos, de próprios e não próprios. E ele elimina os antígenos não próprios através de uma resposta imunológica. Entretanto, existem diversas condições patológicas nas quais uma resposta imune anormal é desencadeada contra as próprias proteínas e células do corpo. Tais doenças são chamadas de doenças autoimunes. A resposta imune inata, ela é uma resposta precoce, ela não é específica e ela é rápida. Tá? É a primeira linha de defesa presente no corpo antes da exposição a uma substância estranha. E ela é dividida em 4 barreiras defensivas, tá? Que é a barreira anatômica, fisiológica, celular e a inflamatória, que nós iremos discorrer nos próximos slides. Em relação às barreiras anatômicas e as fisiológicas, eu tenho aqui alguns exemplos para vocês. Na anatômica, a gente tem a pele, que é o maior órgão do corpo, que recobre todo o nosso organismo e ele tem a função de proteger o nosso organismo da entrada de micro-organismos. Tá? Nós temos também a membrana mucosa. O que seria a membrana mucosa? A membrana mucosa nada mais é do que a pele, né? Só que a diferença é que ela também está em contato com o meio externo, só que ela produz muco. E a gente tem como exemplo a mucosa nasal, né, do nariz, que produz muco, e a mucosa brônquica também. Um outro exemplo de barreira anatômica são os cílios, né, que a gente tem desde os cílios, que a gente comumente chama os cílios dos olhos, né, que protegem a entrada de micro-organismo, como os cílios também da traqueia e dos brônquios, que ao adentrar algum micro-organismo, eles fazem com que a gente consiga expelir ou tentar expelir parte dele pelo trato respiratório superior. E nas barreiras anatômicas fisiológicas, a gente tem a temperatura corporal, né? Então altas temperaturas se consagram à febre e com a febre você pode ter a morte celular, né? Ou a morte de patógenos. Um outro exemplo é o baixo pH, né? Que a gente tem como exemplificar o suco gástrico, né? Quando a gente se alimenta com algum tipo de alimento que contém algum micro-organismo que possa produzir algum tipo de doença ou algum dano ao nosso organismo, o próprio suco gástrico, durante a digestão,
ele pode promover a morte, a lise desse micro-organismo. Um outro exemplo são os mediadores químicos, que a gente pode aqui sinalizar para vocês como a lisozima. Tá? A lisozima é uma enzima, ela está presente em algumas partes do nosso corpo. Eu posso citar aqui que está presente na lágrima, e quando a lisozima ela entra em contato com o micro-organismo, ela lisa o micro-organismo ou ela facilita a fagocitose. As outras barreiras que a gente também tem da resposta imunológica inata é a celular e inflamatória. A celular ela é representada por dois grupos de células. Uma delas as células fagocíticas e outras as células não fagocíticas. Nas células fagocíticas, a gente tem os monócitos, os macrófagos, os neutrófilos e as células dendríticas. Aqui eu gostaria de dizer para os senhores que os monócitos, eles são macrófagos quando estão na circulação sanguínea. Quando eles migram para o tecido, eles se modificam e recebem o nome de macrófago. Já as células não fagocíticas são representadas pelos eosinófilos, pelos basófilos, mastócitos e pelos linfócitos T, que são chamados de células assassinas naturais ou natural killers. Aqui eu deixo uma explicação para vocês de que os linfócitos TNK, ou natural killers, são os únicos linfócitos na imunidade inata. Todos os outros linfócitos, eles são da imunidade adquirida. E a gente tem também as barreiras inflamatórias, que elas são representadas pelo sistema complemento e pelas citocinas. Na barreira celular, os grandes astros atuantes nessa função são os fagócitos. E o que vem a ser os fagócitos? Os fagócitos são qualquer célula capaz de ingerir partículas de matéria. Tá? Como que funciona? Os fagócitos, eles emitem pseudópodes, né, que são protuberâncias, como se fossem uns pés dos fagócitos. Eles englobam o micro-organismo, eles envolvem ele e atuam através de enzimas, promovendo a morte, a lise desse micro-organismo, e com isso eles têm a extrusão, eles têm a saída desse material para fora no organismo. Tá? E a gente tem os fagócitos mononucleares, que são os monócitos e os macrófagos, os polimorfonucleares, que são os neutrófilos, tá? E as células dendríticas que estão presentes no tecido. Já as barreiras inflamatórias também são representadas pelo sistema complemento. E o que vem a ser o sistema complemento? O sistema complemento são aproximadamente 20 proteínas de membrana plasmática e solúveis no sangue que interagem entre si e com outras moléculas do sistema imune. Tá? Então, vocês têm aqui esse desenho, vocês conseguem muito bem verificar, tá vendo esses conglomerados de quadradinhos, como se fossem Lego? Então, esses são as proteínas. Então, as proteínas elas estão presentes tanto no plasma quanto na membrana celular. E no momento em que eles se deparam ou com uma ligação de um antígeno-anticorpo ou com um antígeno, dependendo de como o antígeno ele é formado pela sua membrana, ele desencadeia toda essa ligação de proteínas, e essas proteínas terminam se conformando num complexo de ataque à membrana, que também é chamado de MAC. E com o MAC é feito um poro na membrana celular e você tem a extrusão de todo o conteúdo interno celular, promovendo a lise, a morte celular. E o sistema complemento ele é formado por 3 tipos. Tá? Um que é a via clássica, que eu vou falar mais para frente para vocês, que ela é iniciada pela ligação de um antígeno com um anticorpo. E aqui na imunidade inata, a gente tem 2 formas de sistema complemento. Uma é a via alternativa, tá? Que ela depende, como eu disse para vocês, da formação da membrana celular do patógeno, tá? Então é assim, quando você tem um patógeno no qual a sua membrana externa é formada por mannose ou glicose, é ativada a via lectina. Quando o patógeno
tem a sua formação quinomanose ou glicose, é ativada a via alternativa. Aqui eu tenho uma foto para vocês mostrando uma célula que teve o rompimento da membrana celular e a extrusão do seu conteúdo externo por extrusão do conteúdo interno para o meio externo. A outra barreira inflamatória muito importante são as citocinas. Tá? O que são as citocinas? É uma rede de sinais que controla todas as funções das respostas imunes inata, adquirida e a inflamação. São produzidas por diferentes tipos de células e são os principais mediadores da comunicação entre as células do sistema imune. Tá? Eu tenho uma foto aqui para vocês. Eu tenho aqui mostrando para vocês as células do sistema imune e tem várias setinhas em amarelo. E as setinhas em amarelo, vocês conseguem ver do lado quais são as citocinas. Então, o que eu queria mostrar para vocês com esse desenho é que são as citocinas que desencadeiam todas as funções do sistema imunológico. E uma ação de uma citocina dá origem a outra ação e que provoca uma reação numa outra célula, e é dessa forma, em cadeia, que funciona a resposta imunológica, tanto inata quanto a adquirida. Aqui eu mostro para vocês um macrófago, que é um dos produtores do TNF-alfa. Tá? E aqui vocês conseguem visualizar alguns momentos em que o TNF é produzido e a cadeia onde ele está envolvido. E essas citocinas, elas são divididas em classes, né? São divididas em 5 classes. Tem a classe dos interferons, que eles estão ligados, eles limitam ou interferem a propagação de infecções virais. Tem as interleucinas, que elas direcionam as células para a divisão e a diferenciação. Vocês vão ver mais para frente a atuação das interleucinas no sistema imune adaptativo. Tem os fatores estimulantes de colônia, tá? O próprio nome até já diz, né, o que é uma colônia, né? A colônia é um conjunto de seres, e aqui eles estão envolvidos na hematopoiese, que é o processo de formação, desenvolvimento e maturação das células sanguíneas. E a gente também tem o nome tem também as quimiocinas, que elas conduzem à quimiotaxia. Tá? O que vem a ser a quimiotaxia? Até eu destaquei aqui para vocês o nome taxi, né? O taxi a gente entende como deslocamento, e é isso mesmo, é dessa forma que funciona a quimiotaxia no movimento das células, da corrente sanguínea aos tecidos. Elas recrutam os leucócitos ao local da infecção. E tem os fatores de necrose tumoral, né, que é o alvo de atuação do Cimzia, do certolizumab pegol, que tem uma grande variedade de funções, desempenha um papel importante, muito importante, tanto na mediação da inflamação como um todo, como nas reações citotóxicas, né, o que seriam citotóxicas, que seriam tóxicos à célula, que levam à morte celular. As citocinas, elas são divididas em 2 classes. Tem a classe das pró-inflamatórias e das anti-inflamatórias. E elas trabalham em harmonia, né, de modo que as citocinas pró-inflamatórias, elas causam a inflamação, e as anti-inflamatórias têm um efeito reverso. Então, funciona como uma balança, né, onde a gente, nos momentos em que existe a necessidade da inflamação, é causada a inflamação, nos momentos em que ela sanou, que conseguiu combater o micro-organismo que entrou no organismo, você tem a volta do sistema imunológico ao seu normal com as citocinas pró-inflamatórias. Tá? O TNF-alfa é a principal citocina pró-inflamatória e é o alvo de ação terapêutica do Cimzia. Aqui eu só gostaria de ressaltar para vocês que não estão destacadas todas as citocinas, tá? Aqui são os exemplos, existem outras citocinas também envolvidas nas respostas inflamatórias. E falando do objeto de ação terapêutica do Cimzia, né, que é o TNF, o que vem a ser o TNF? O TNF é o fator de necrose tumoral, é o principal mediador da resposta inflamatória, e aqui eu mostro para vocês nesse desenho a estrutura do TNF. Ele é um homotrímero, tá? Por que homo?
Homo, porque é uma única molécula, e trímero, porque é dividido em 3 cadeias de proteína. Tá? Então, homo de uma molécula única que une 3 cadeias de proteínas. E o TNF ele se apresenta em 2 formas. Tem a forma transmembrana e a forma solúvel. O TNF ele é secretado principalmente pelos macrófagos, mas também pode ser produzido por linfócitos, pelos linfócitos TCD4, os natural killers, pelos neutrófilos, eosinófilos e mastócitos, também, só que em menor quantidade. É produzido principalmente pelos macrófagos. Em relação aos receptores do TNF, que é o objeto de ação, é a forma como o TNF atua, ele atua se ligando, tendo interação com os receptores. E a gente tem 2 tipos de receptores. Tem o TNFR1, P55, que se liga às moléculas solúveis, ou seja, que estão navegando no plasma, na corrente sanguínea, e o TNFR2, P75, que é o transmembrana, que se liga ao TNF ligado à membrana das células. E quais são as funções do TNF? O TNF ele modula a hematopoiese, né, que é a formação de células sanguíneas, né, então ele dita quando precisam ser produzidas mais células e quando já tem uma quantidade suficiente. Regula a ativação dos macrófagos e neutrófilos, muito utilizados na imunidade inata. Ele promove a migração e a adesão dos leucócitos ao tecido durante a inflamação, né, que é uma atuação muito importante. E ele modula o desenvolvimento dos linfócitos. Essa ação já é na imunidade adquirida. E tem também uma ação protrombótica que ajuda na coagulação sanguínea. Além disso, o TNF-alfa tem outras ações biológicas sobre órgãos e tecidos específicos. No hipotálamo, que é uma estrutura no cérebro, ele induz a febre. No fígado, leva à produção de reagentes de fase aguda, como a PCR, que é a proteína C reativa, que é uma proteína que ela é produzida pelo fígado no momento em que você tem inflamação. E isso é um indicativo de uma inflamação de fase aguda. É dessa forma que os médicos conseguem identificar que a gente está num momento de inflamação e que ela é aguda. É possível mensurar o PCR no sangue como um exame. Tá? O TNF-alfa pode causar a caquexia, mas isso quando você tem uma produção prolongada, que pode causar o definhamento de células tanto musculares quanto de gordura. E pode também promover a necrose de tumores, devido à sua capacidade de construir bloqueios nos vasos sanguíneos, cortando o suprimento do sangue ao tumor. Então, impede o desenvolvimento e o crescimento do tumor. E também pode causar a trombose vascular. Como eu mostrei aqui para vocês, que ele tem uma ação protrombótica, que ajuda na coagulação sanguínea, então quando você tem a formação de um coágulo ao promover a coagulação sanguínea e o recrutamento de neutrófilos ao endotélio, tá? O endotélio é a célula que recobre os vasos sanguíneos, você pode promover a trombose vascular. E eu gostaria de dizer para vocês que quando o sistema imunológico atua, né, existem 2 formas de promover a morte das células. Tá? Uma delas é a morte natural das células, tá? Que ela é caracterizada e tem o nome como apoptose, porque como que funciona? As células elas têm uma vida útil, ela tem X dias para viver. Como a gente tem a nossa vida útil, a gente nasce, cresce e morre, as células também têm. Então, no momento em que termina o ciclo de vida dessas células, essas células se desmontam e elas são fagocitadas pelos fagócitos. Tá? Os fagócitos, eles cuidam, eles são como se fosse o lixeiro do corpo. Quando você tem a morte de alguma célula, eles vão até a célula morta, promovem a degradação enzimática para que não fique várias células vagando pelo organismo. Então, a apoptose é a morte natural das células e essa morte é programada. A gente tem também a morte celular por necrose.
tá? É uma forma de morte resultante de um dano celular. E isso dispara uma resposta inflamatória. A necrose ela é causada pela degradação enzimática e se caracteriza por lise celular descontrolada, entre outras características morfológicas de destruição celular. A necrose celular produz enzimas e substâncias químicas normalmente contidas no interior das células e são liberadas nos tecidos circundantes, provocando a inflamação. Tá? Então, quando a gente tem a morte por necrose, significa que uma célula foi invadida por um micro-organismo e que ela foi morta por um processo patológico e não um processo normal. E isso desencadeia a inflamação. E o que vem a ser a inflamação? A inflamação é uma reação complexa do sistema imunológico no tecido vascularizado que consiste em 3 eventos principais. Primeiro, o aumento do suprimento sanguíneo à área infectada. Tá? Então, a gente tem um aumento da dilatação dos vasos, com o aumento da permeabilidade capilar, ou seja, vem mais sangue para aquele local, permitindo com que grandes moléculas e mediadores da imunidade deixem os capilares, né, que são os vasos sanguíneos, para chegar ao local de infecção e aumentar o líquido intersticial, líquido dentro da célula. Então, com isso, consegue que os leucócitos migrem para o local da infecção. Tá? E os leucócitos são as células brancas, são as células atuantes na resposta imunológica. E com isso, a gente contribui para que existam os sinais primários de inflamação, que a gente também chama de sinais flogísticos, que é o edema, né? O edema é inchaço, né? Como você tem um aumento do aporte de vascularização para aquele local, então aquele local fica inchado. E com isso, como tem mais sangue no local, ele fica vermelho, então você tem uma vermelhidão. Com isso você tem uma contratura do local, né? Produzindo dor e também o calor. E dependendo do tempo em que permanece essa inflamação, você pode ter também a perda da função. E como que funciona durante a inflamação a migração dos leucócitos? Né, a gente tem aqui esse desenho a gente mostra ali o tecido inflamado, muito bem destacado, e a gente tem aqui a parede de 2 vasos, tá? E dentro do vaso vem circulando as células brancas, que são os leucócitos, tá? Então, os leucócitos eles vêm migrando pelo sangue, e quando eles chegam próximo ao tecido inflamado, o endotélio, que é a parede do vaso, ele libera seletinas, tá? Que são citocinas. E essa seletina, ela faz com que os leucócitos diminuam o movimento ao passar pelo tecido inflamado. Tá? Então, vocês vão vendo que eles vão andando numa determinada velocidade, vão diminuindo a velocidade, chegando perto do tecido inflamado. Né? Com isso, as células endoteliais, elas liberam principalmente a interleucina 8, que ativa as integrinas nos leucócitos. Tá? As integrinas, que são produzidas pelos leucócitos, pelas células brancas, elas se ligam às CANs, que são as moléculas de adesão celular do endotélio vascular, promovendo a adesão dos leucócitos ao endotélio vascular. E com isso, os leucócitos conseguem migrar para o tecido entre as junções celulares, né? Entre as intersecções entre uma célula e outra do tecido vascular. E com isso elas conseguem alcançar o tecido inflamado. Gostaria de dizer para vocês, aqui quando mostra o nome integrinas, gravem esse nome, porque mais para frente a gente vai estudar o vedolizumab, que é o Entyvio, tá? E ele atua aqui nas integrinas, só para vocês mais para frente lembrarem onde que é a atuação de uma nova droga que está sendo lançada e utilizada também para o tratamento de doença de Crohn. E agora a gente parte para outra imunidade, que é a imunidade adquirida. Tá? A imunidade adquirida ela tem outras características bem diferentes da imunidade inata. Ela é altamente específica, ela se desenvolve e se adapta ao estímulo imunológico específico. Tá? Então, ela só ocorre quando o corpo entra em contato com o antígeno. Só depois que entrou em contato com o antígeno que ela se desenvolve. Já a imunidade inata não. Ela
ela está presente no nosso organismo desde o nascimento, independente da gente entrar ou não em contato com algum antígeno. E quais são as características da resposta imune adquirida? Tá? Ela é específica, tá? Ela tem a capacidade de reconhecer um antígeno determinado e reagir contra ele. Ela tem uma alta diversidade, que é a capacidade de reagir contra uma grande variedade de antígenos diferentes. Ela tem memória, que é a capacidade para recordar um determinado antígeno e preparar uma resposta rápida após uma nova exposição a tal antígeno. Ela é especializada, ela tem especialização, que é a capacidade para preparar a resposta mais apropriada a um antígeno determinado. E ela tem uma autolimitação, que é também chamada de homeostasia, que é a capacidade de regular-se por si mesma e voltar ao estado em que estava antes da ativação por um antígeno. E tem também a autotolerância, que é a última característica da resposta imune adquirida, que é a capacidade para distinguir os antígenos próprios dos alheios, que evita o ataque de células próprias. Aqui eu tenho para mostrar para vocês as fases da resposta imune adaptativa. Tá? São 5 fases. Tem a primeira fase, que é a fase do reconhecimento, onde as células B e T reconhecem um antígeno específico. A fase de ativação, onde as células B e T se diferenciam e se proliferam. A gente tem a fase efetora, que é a fase onde os micro-organismos extracelulares e intracelulares são eliminados por vários processos. É o momento onde as células B e T entram ativamente e agem em cima dos micro-organismos. Eu vou explicar mais para frente para vocês. E tem a fase de homeostase, que é quando você termina de combater aquele micro-organismo e o sistema imunológico volta ao normal. E a gente também tem a fase de memória. Uma vez que a gente desenvolve o anticorpo contra aquele determinado micro-organismo, fica guardada a memória daquela reação e quando você entra em contato novamente com o mesmo antígeno, é reativada aquela memória daquele anticorpo e é utilizada a mesma resposta para aquele antígeno. Existem 2 tipos de resposta imune adquirida. Tem a resposta imune adquirida humoral e tem a celular. A humoral, ela é representada pelo linfócito B e ela é mediada por anticorpos. E aqui eu falo para vocês de uma característica. Um plasmócito, que é um linfócito B ativado, capaz de produzir anticorpos, ele pode secretar uma grande quantidade de anticorpos, cerca de 2.000 por segundo. Né? Nossa, eu acho incrível a quantidade de anticorpos que a gente consegue produzir. E a resposta humoral celular, que ela é representada pelos linfócitos T, e os linfócitos T eles estão divididos em 2 tipos, linfócitos T auxiliares e os citotóxicos. E ainda assim tem uma outra divisão dos auxiliares que eles se dividem em tipo 1 e tipo 2. Como que as células do sangue são produzidas? As células do sangue são produzidas através da medula óssea, tá? A gente tem uma célula tronco autorrenovante e dela se deriva a célula tronco pluripotente. A célula pluripotente, ela dá origem a duas linhagens de células. Uma é a linhagem mieloide e outra é a linhagem linfóide. A linhagem linfóide produz todos os linfócitos, que são um total de 3, e a mieloide todas as outras as células que não os linfócitos. Os linfócitos, eles são produzidos nos órgãos linfóides primários. E quais são os órgãos linfóides primários? É a medula óssea e o timo, tá? E aqui eu volto um pouquinho o slide para mostrar para vocês. Os linfócitos NK, Natural Killer, eles são produzidos na medula e são maturados também na medula. A mesma coisa acontece com os linfócitos B. Já os linfócitos T, eles são produzidos na medula e eles são maturados no timo. Por isso que eles ganham o nome de linfócito T. T vem de timo.
E o linfócito B ganha o nome de B por conta de bone de osso, porque eles são produzidos e maturados no osso. Depois que os linfócitos eles estão maduros, eles migram para os órgãos linfóides secundários, que eles estão localizados por todo o corpo e concentram os linfócitos maduros. Tá? Então vocês olham aqui nessa imagem desse corpo, em todos esses lugares onde tem identificado os nomes, são onde a gente tem os órgãos linfóides secundários. Tanto os linfócitos B quanto os T, eles são ativados em um tecido linfóide secundário. Como é feita a ativação dos linfócitos B? Os linfócitos B, eles são ativados após a exposição ao antígeno específico. Tá? A ativação ela ocorre com a ajuda de uma célula T auxiliar. Tá? Então, como que funciona? Ao entrar em contato com o antígeno, a célula T auxiliar, através das interleucinas, elas fazem com que o linfócito B seja ativado e ele se diferencie em célula B de memória e célula B secretora de anticorpos, que também são chamadas de plasmócitos. Tá? Então, quem vai atuar na resposta imunológica adaptativa são os plasmócitos produzindo os anticorpos. E a célula B de memória vai guardar a memória desses anticorpos se no futuro a gente entrar novamente em contato com esses antígenos. Os anticorpos, né, que é a forma como os linfócitos B realizam a imunidade adaptativa, também são denominados como imunoglobulinas, e elas se unem aos antígenos específicos e ativam outras células imunológicas para erradicar os invasores alvos. Né? Elas são secretadas pelos linfócitos B e elas são divididas em 5 classes. Tem as IgGs, IgM, IgA, IgD e IgE. Né? E vocês conseguem verificar aqui que a IgG ela está em maior proporção no corpo, de 70% a 75%, sendo que as demais estão distribuídas no organismo, só que em menor proporção. Só a critério de curiosidade, o cinza, o certolizumab pegol, é um tipo de IgG1, tá? Só a critério de informação para vocês. Qual a estrutura do anticorpo? Né? O anticorpo ele é dividido em 2 regiões. É dividido na região FAB, que é a parte superior, e a região FC. A região FC é representada pelas cadeias pesadas e a FAB por 2 cadeias leves, que ainda possuem as CDRs, que são regiões determinantes de complementaridade, que é onde define a conformação para o antígeno encaixar nesse receptor. São as CDRs que fazem com que você tenha o encaixe perfeito do antígeno com o anticorpo no sítio de ligação do antígeno. A destruição das células, como que ela é feita? Né? Ela é feita através da ligação do antígeno-anticorpo, como eu acabei de mostrar, e você tem a inativação da ação do anticorpo, e a gente tem também 2 outras formas efetoras de fazer com que haja a destruição dos anticorpos. Uma delas é a citotoxicidade celular dependente do anticorpo, tá? Que é essa primeira à esquerda. E como que funciona? Quando a gente tem a ligação de um antígeno com o anticorpo, através da porção FC, que é a cadeia pesada do anticorpo, ele consegue se ligar a um fagócito, e esse fagócito faz a fagocitose da célula infectada. E com isso você tem a morte celular e, consequentemente, a morte do micro-organismo. E a gente tem também a citotoxicidade dependente do complemento, que eu mostrei inicialmente na imunidade inata para vocês, que a gente tem a via clássica, que é utilizada agora na imunidade inata, ela é ativada pela ligação do antígeno com o anticorpo, e aí ela desencadeia toda a ligação daquelas proteínas, tanto plasmáticas quanto de membrana, promovendo a conformação do MAC, né, que é um poro, que é o complexo de ataque à membrana. Você tem a extrusão do conteúdo intracelular, corroborando com a morte, com a lise celular.
Então, são dessas formas que você tem a morte celular. Então, primeiro, pela ligação do antígeno com o anticorpo e a inativação do antígeno, e por essas duas outras formas efetoras, que é a citotoxicidade dependente do anticorpo e o sistema complemento. E aqui eu tenho uma foto para vocês, para exemplificar como funciona o complemento e a citotoxicidade dependente da ligação do antígeno com o anticorpo. E a ativação do linfócito T, como que se dá? O linfócito T, ele tem um receptor, que é chamado de TCR, que é o receptor de linfócito T. E aí, como que funciona? Lá na imunidade inata, quando a gente entra em contato com o micro-organismo, lembra que eu falei para vocês que os fagócitos são a primeira linha de atuação, são os principais atores da imunidade inata. Então, eles tentam combater o corpo, o antígeno, tentando fagocitar o micro-organismo. Quando eles não conseguem, eles ativam a imunidade inata adaptativa. De que forma? O fagócito fagocita o antígeno. A partir do momento que ele não conseguiu combater a infecção, ele traz um fragmento desse antígeno e apresenta para o linfócito T CD4. E através de uma ligação, como se fosse fechadura e chave, ele apresenta para o linfócito T e aí ele tem a ativação do linfócito T. E o linfócito T, através das interleucinas, ele se diferencia em T auxiliar, e o auxiliar se diferencia em T1 e T2, e o linfócito T citotóxico. E quais são as funções dos linfócitos, tanto B quanto T? O B, fica fácil, que ele ativado ele se transforma em plasmócito e produz anticorpos, e é essa a atuação dele. Já os linfócitos T, eles são diferenciados em T citotóxicos e auxiliar. O citotóxico, ele tem uma ação tóxica como que ele funciona? Eles destroem diretamente as células, então eles vão até as células e eles liberam as células infectadas, Eles liberam substâncias nocivas, contribuindo para a morte da célula infectada. Já o linfócito T CD4, que é o auxiliar, ele atua através da liberação de citocinas. E essas citocinas tanto podem ativar os macrófagos, quanto elas ativam a diferenciação ou ativação dos linfócitos B. É dessa forma que eles funcionam. Então, nos linfócitos T CD4, que a gente tem tanto o linfócito T CD4-1 quanto 2, o linfócito T1, eles secretam citocinas pró-inflamatórias e o 2, eles secretam citocinas anti-inflamatórias. E com isso eles conseguem controlar tanto a sua atuação quanto ter o controle da inflamação, tanto do momento em que tem a necessidade de produzir a inflamação, quanto o momento que tem a necessidade de cessar, voltar ao que era antes, voltar à homeostase, antes do início da inflamação. E eu tenho aqui um resumo para vocês das características da imunidade inata e da imunidade adquirida. Na imunidade inata é uma defesa inicial, a gente já nasce com ela, a gente não precisa entrar em contato com o antígeno para ela se desenvolver. A imunidade adquirida é uma defesa específica. Na imunidade inata, os mecanismos de defesa celulares e bioquímicos existem antes do encontro com o antígeno, que foi o que eu acabei de falar. Na imunidade adquirida, são mecanismos estimulados após o contato com o antígeno. Na imunidade inata, eles respondem da mesma maneira em todas as infecções. Todos os antígenos são combatidos da mesma forma. Na imunidade adquirida, não. Existe a capacidade desenvolvida, aumentada às exposições, E é feita uma resposta diferente para cada antígeno. Na imunidade inata, eles reconhecem os micro-organismos somente como micro-organismos. Na adquirida, eles conseguem reconhecer cada micro-organismo como único. Na imunidade inata, eles têm uma diversidade limitada e na adquirida uma grande diversidade, ou seja, um anticorpo para cada antígeno. A imunidade inata ela não tem memória e a adquirida ela possui memória.
E aqui eu tenho um resumo para vocês, né, dividido em imunidade inata e imunidade adaptativa. A gente tem ali a entrada de um micróbio, a gente tem a ação dos fagócitos, né, eles tentam combater esse micróbio, eles têm também a ação do sistema complemento, né, que é a via lectina e a via alternativa, então eles tentam também ajudar com a lise, com a morte nesse micro-organismo, e a gente tem também as células natural killers, que elas atuam mais em vírus e parasitas, mas elas são atuantes na imunidade inata. E a imunidade inata, ela tem uma duração de aproximadamente 12 horas. No momento em que a imunidade inata não consegue combater o micro-organismo, então os fagócitos apresentam a célula para o linfócito T, e aqui eles ganham um outro nome, eles ganham o nome de células apresentadoras de antígenos. Então eles apresentam uma partícula do antígeno para o linfócito T, o linfócito T se diferencia em linfócito T auxiliar e citotóxico, sendo que o citotóxico ele vai até a célula e atua liberando substâncias nocivas que combatem e promovem a lise ou a morte celular. E os linfócitos auxiliares, eles produzem citocinas que ativam os linfócitos B, e os linfócitos B se diferenciam em linfócitos B de memória e linfócitos B produtores de anticorpos, que são chamados de plasmócitos, e com isso produzem os anticorpos para combater os antígenos. E o que eu tenho aqui por último para vocês é falar sobre a hipersensibilidade. O que vem a ser a hipersensibilidade? São respostas imunes inadequadas ou excessivas que podem causar dano tecidual ou doenças. Tá? Então, a hipersensibilidade é uma resposta acentuada a patógenos. Ela pode ser desde uma resposta inócua, tá? Que não causa dano ao organismo, por exemplo, uma alergia, quanto pode causar doenças em órgãos específicos ou no sistema como um todo. E a gente também tem a resposta imune a antígenos próprios, que aí ela é caracterizada como autoimunidade. E existem 4 tipos de hipersensibilidade. Tem o tipo 1, 2, 3 e o 4. A tipo 1 é denominada como hipersensibilidade imediata, ela é imediata pela IgE, e ela tem uma atuação sistêmica. Um exemplo dela são as respostas alérgicas, asma e dermatite atópica. A tipo 2 é uma hipersensibilidade mediada por anticorpos. Ela atua através da IgM e da IgG, ela tem uma ação localizada, e um exemplo é a incompatibilidade RH, quando a mãe tem o tipo sanguíneo RH negativo e o bebê é o RH positivo. E a tipo 3, que é a hipersensibilidade mediada por complexos imunes. Sua atuação se dá pela IgM, pela IgG, e ela é principalmente sistêmica. Tá? E um exemplo é o lúpus eritematoso sistêmico. E a tipo 4, que é a hipersensibilidade mediada por células T, que a sua atuação se dá através das células T, tanto auxiliares quanto as citotóxicas. Ela tem uma ação tanto localizada quanto sistêmica, e o exemplo é a própria doença de Crohn, o diabetes tipo 1 e a artrite reumatoide. E tem a autoimunidade, que é uma reação inadequada aos nossos próprios antígenos. Você tem uma ruptura da autotolerância, que é uma característica do sistema imune adaptativo, né? A tolerância de reconhecer os seus próprios antígenos. A tolerância não tem resposta para qualquer antígeno. A autotolerância impede que os linfócitos respondam aos antígenos próprios. Os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento de doença autoimune incluem desencadeantes ambientais, tais como infecção bacteriana ou viral, ou fatores genéticos também. Agora eu finalizo a aula, gostaria de agradecer vocês pela atenção e gostaria de deixar um recado para vocês. Ter desafios é o que faz a vida interessante, e superá-los é o que faz a vida ter sentido.
e é o que a gente vai encontrar a partir de agora, trabalhando com Certolizumab Pegol, com uma nova indicação. É um novo desafio, mas eu tenho certeza que todos juntos vamos superá-los. E um outro recado que eu digo para vocês, estamos juntos nessa. Anseio muito que a gente trabalhe nessa nova indicação, quero muito trabalhar ao lado de vocês, apoiando, quero que a gente se ajude muito e o que precisarem, contem comigo. Eu deixo aqui aberto a sessão de dúvidas, por favor sintam-se totalmente à vontade, agora é hora da gente fazer trocas, é hora da gente aprender, é hora de não ter vergonha de perguntar, e se caso surjam dúvidas posteriores a este momento, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. Muito obrigada!